Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, bem-vindo ao Legale. Eu sou Antero Arantes Martins, professor e coordenador da pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Você sabia que a pós-graduação do Legale tem nota máxima do MEC? É isso aí, você está aqui no curso Top 30 e o nosso tema de hoje é o tema 27. Prescrição intercorrente na execução trabalhista é o nosso tema de hoje, tema 27. Se você, por acaso, perdeu algum tema anterior ou deseja rever algum tema anterior, não se preocupe, na descrição do vídeo você encontra o acesso para todos os temas anteriores a esse. Bacana? Bom, muito bem, prescrição intercorrente, não é? Muita gente não entende muito bem essa nomenclatura. Inter é entre. Prescrição intercorrente é a prescrição que corre entre uma coisa e outra, não é? E o propósito desta figura é tratar de uma prescrição que corre dentro do processo, entre a fase de liquidação de sentença e a fase executiva, ou dentro da própria fase executiva. Portanto, o que se diz é que no processo do trabalho, essa prescrição deveria chamar prescrição intracorrente e não intercorrente. Lá no processo civil, muitos anos atrás, antes de 2005, se falava sim em prescrição intercorrente, porque a execução era tida como uma ação autônoma e, portanto, essa prescrição era entre a ação de conhecimento e a ação de execução. Aí era entre uma e outra intercorrente. Mas aqui fica mesmo sem muito sentido. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula 327, que dizia que o processo do trabalho admitia a prescrição intercorrente. O Tribunal Superior do Trabalho, entretanto, tem uma súmula, agora contrária já à lei, deve ser revogada, imagino que será revogada, numa súmula 114, dizendo que a execução trabalhista não admitia prescrição intercorrente. E ao longo desses anos, muita discussão se houve a respeito desse assunto, até que a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, trouxe para a gente o artigo 11A. O artigo 11A da CLT dispõe o seguinte, vamos ver. Ocorre prescrição intercorrente no processo do trabalho, no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. A declaração de prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Bom, o que eu fiz questão de sublinhar para vocês? O parágrafo 1º delimita a incidência da prescrição intercorrente à fase executiva. Isso está bastante claro. Só acontece se houver uma determinação judicial para que o autor da execução, chamado exequente, pratique algum ato no curso da execução. Então, por favor, na fase de conhecimento, não há prescrição intercorrente. Na fase de liquidação, não há prescrição intercorrente. Depois que o juiz homologa os cálculos, termina a fase de liquidação, o ato seguinte é chamado na Justiça do Trabalho de citação para que o devedor pague em 48 horas sob pena de penhora. Eu não vou discutir aqui hoje a respeito disso, mas essa citação, na verdade, é uma intimação, mas isso é assunto para outro dia. O que nós temos é que, com a alteração do artigo 878 da CLT, o juiz não pode mais iniciar a execução de ofício. Então, o juiz homologa os cálculos e a execução agora será iniciada com um pedido do credor ao juiz para que dê início à execução, citando o devedor em 48 horas, sob pena de penhora, e esse pedido deve ser feito num prazo inferior a 2 anos. Se houver
um lapso entre a homologação do cálculo e o pedido de início da execução maior do que 2 anos, essa prescrição pode ser declarada ex officio. Portanto, essa é a primeira hipótese de prescrição intercorrente, uma inércia do credor, depois de homologado o cálculo, em pedir o início da execução. Bom, uma vez iniciada a execução, o devedor será intimado para pagar em 48 horas ou oferecer bens à penhora, e aí segue. Bom, o que se espera? Que o devedor pague e ofereça bens à penhora. Se ele pagar, acabou a execução. Se ele não pagar e oferecer bens à penhora, a execução vai seguir, embargos da execução, agravo de petição e aí vem o leilão, vende o bem, paga o devedor. O grande problema é a situação em que o devedor nem paga e nem oferece bens à penhora. Bom, aí o juiz diz: credor, requeira o que de direito, indique os meios necessários para o prosseguimento da execução. E o advogado do credor, muito diligentemente, nesse momento, deve peticionar requerendo que sejam utilizados os convênios que a Justiça do Trabalho dispõe. São inúmeros convênios, né? Bacenjude, Infojude, Renajude, Arispe, há outros, vários outros, na localização de bens deste devedor recalcitrante, vamos chamar assim, porque ele não expôs o seu patrimônio ao juiz, ele não mostrou para o juiz qual era o bem disponível para a execução. Bom, se algum desses convênios der certo, achou um imóvel pelo Arispe, achou uma conta pelo Bacenjude, um automóvel pelo Renajude, vai acontecer a mesma coisa. O bem será apreendido, convertido em penhora e a ação vai seguir. O grande drama é se todos esses convênios forem negativos. E aí, com esses resultados negativos, o juiz fará um outro despacho, tendo em vista que foram esgotados todos os bens, todas as tentativas de localização de bens, indique o exequente, não é? Bens que possam ser penhorados e meios para prosseguimento da execução, sob pena dos autos irem ao arquivo. E aqui é que é o grande risco de se aplicar a prescrição intercorrente, arquivando o processo e ele ficando arquivado por 2 anos. Eu, particularmente, penso que isso está equivocado. Por quê? Porque prescrição é inércia do titular do direito de ação. Quando nós chegamos numa situação dessa, o exequente não está inerte. Ele não indica bens ou meios para prosseguimento, não é por sua inércia, é porque ele não localiza. Então, de rigor, não seria o caso de se contar a prescrição. Mas o que eu mais queria chamar a atenção dos senhores é outra coisa. Eu queria falar com os senhores sobre o artigo 774 do Código de Processo Civil. O caput diz mais ou menos assim: constitui ato atentatório à dignidade da justiça a ação ou omissão do devedor na execução que, inciso 5, não intimado, não indica ao juiz em 5 dias quais são os bens livres e desimpedidos que sejam suficientes para a garantia da execução. Artigo 774, inciso 5. O que isso significa? Isso significa que a lei está a dizer que quem deve indicar os bens passíveis de suportar a execução é o devedor e não o credor. Daí porque eu reputo que esta ordem que o juiz dá ao exequente indique bens passíveis de penhora não é uma ordem processualmente ilícita, porque ela inverte o encargo. O encargo legal não é do credor, é do devedor.
E se a ordem for dada ao executado, então não correrá a prescrição intercorrente, porque o parágrafo 1º diz quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial. Se é o executado que deixa de cumprir determinação judicial, então não tem prescrição intercorrente. Daí porque o exequente intimado para indicar bens à penhora, a meu ver, deveria entrar com a petição dizendo: excelência, data vênia, à luz do artigo 774, inciso 5 do CPC, quem deve indicar bens livres e desembarcados à penhora é o devedor, de modo que, em atenção ao respeitável despacho de folhas, requeiro que Vossa Excelência intime o devedor a indicar bens passíveis de penhora. E, se não o fizer, que os autos aguardem no arquivo que o devedor cumpra esta ordem, que o executado cumpra esta ordem, e não o exequente. E assim, não há fluição da prescrição intercorrente. Ok, pessoal? É tema a ser estudado, é tema sério, porque o que se está querendo aqui é matar na paulada processual o direito que foi conquistado e que está na coisa julgada. Bacana? Olha, com isso nós estamos terminando o tema de hoje. Eu espero que você tenha gostado e que você então possa curtir o nosso vídeo, compartilhar com seus amigos, inscrever-se no nosso canal. E se não gostou, deixa aqui o seu comentário, diga por que não gostou, a gente tenta melhorar na próxima vez. Quer saber mais sobre o Legale? Entre em contato com a gente aqui, ó, no nosso telefone ou no nosso site, ok? Não deixe de assistir também os outros vídeos que o Legale disponibiliza gratuitamente no YouTube. Eu sei que você vai gostar, estou esperando você para o nosso próximo tema. Até lá!